galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 10. Poirot levantou as vistas para o Elms. Era ali mesmo. Foi recebido e imediatamente conduzido ao gabinete da diretora por uma pessoa que julgou ser uma secretária. A senhorita Emlyn levantou-se de sua mesa para cumprimentá-lo. Folgo em conhecê-lo, senhor Poirot. Ouvi falar muito no senhor. É bondade sua, senhorita, disse Poirot. Foi uma velha amiga minha, senhorita Bulstrode, ex-diretora de Meadowbank. O senhor talvez se lembre dela, não? A senhorita Bulstrode é dessas criaturas de quem jamais se pode esquecer. Uma grande personalidade. Realmente, concordou a senhorita Emlyn. Fez da escola de Meadowbank o que fez. Suspirou e continuou. Está um pouco mudada atualmente. Objetivos diferentes. Embora conserve ainda seu caráter de escola de elite, de progresso e também de tradição. Bem, não devemos viver demais do passado. O senhor, sem dúvida, veio para conversarmos sobre a morte de Joyce Reynolds. Não sei se o senhor tem algum interesse particular nesse caso. Não é da espécie de casos de que geralmente se ocupa. O senhor a conheceu pessoalmente ou a sua família, talvez? Não, respondeu Poirot. Vim a pedido de uma velha amiga, a senhora Ariadne Oliver, que estava passando uns dias aqui e se achava na festa. Ela escreve livros deliciosos, disse a senhorita Emlyn. Já estive com ela umas 2 vezes. Bem, isso torna tudo mais fácil. Uma vez que não há sentimentos pessoais envolvidos, podemos ir direto aos fatos. Foi horrível o que aconteceu. Se posso dizer assim, foi o tipo da coisa que não podia acontecer. As crianças envolvidas não parecem bastante velhas nem bastante novas para serem enquadradas em alguma classe especial. Tudo indica tratar-se de um crime psicológico. O senhor concorda? Não, respondeu Poirot. Acho que foi um crime, como a maioria dos crimes, cometido por algum motivo e possivelmente por um motivo sórdido. O senhor acha? Por quê? Por causa de uma observação feita por Joyce. Não propriamente durante a festa, mas durante o dia, quando os preparativos estavam sendo feitos por garotos mais velhos e por outros auxiliares. Ela disse que um dia tinha assistido a um assassinato. Acreditaram nela? De modo geral, acho que não lhe deram nenhum crédito. Foi a reação mais provável. Joyce, para lhe ser franca, senhor Poirot, pois não queremos que sentimentos desnecessários obscureçam nossas faculdades mentais, era uma criança medíocre, nem tola, nem particularmente intelectual. Era exatamente uma mentirosa contumaz. Não quero, porém, dizer com isso que fosse uma embusteira consagrada. Não tentava evitar punições ou ser apanhada em alguma falta. Ela se vangloriava. Vangloriava-se de coisas que não tinham acontecido, mas que impressionariam as amigas que a ouvissem. Consequentemente, é claro, em geral, se recusavam a acreditar nas histórias absurdas que ela contava. A senhora acha então que Joyce se vangloriava de ter visto um assassinato só para se fazer importante e despertar a curiosidade de alguém? Perfeitamente. E, a meu ver, Ariadne Oliver era exatamente a pessoa a quem ela queria impressionar. A senhora acha então que Joyce não presenciou crime algum? Duvido muito. A senhora é de opinião de que Joyce inventou tudo aquilo? Não chegaria a tanto. É possível que tenha visto, por exemplo, um acidente de carro ou alguém que tivesse sido atingido por uma bola num campo de golfe e ficado ferido. Alguma coisa que pudesse transformar num acontecimento impressionante que passasse como uma tentativa de assassinato. Quer dizer que a única hipótese que podemos formular é de que havia um assassino presente na festa de Halloween. Certamente, disse a senhorita Emlyn sem se dar por achada. Certamente por força da lógica, não? A senhora não teria nenhuma ideia de quem poderia ser o assassino? É uma pergunta sem dúvida muito delicada, respondeu a senhorita Emlyn.
Afinal de contas, as crianças que estavam na festa estão na sua maioria entre 9 e 15 anos de idade. E acho que quase todas foram ou são meus alunos. Devo saber alguma coisa a respeito deles. Alguma coisa também sobre suas famílias e seus antecedentes. Creio que uma de suas professoras foi estrangulada por um assassino não identificado há 1 ano ou 2. O senhor está se referindo a Janet White? Ela tinha mais ou menos 24 anos de idade. Uma jovem sentimental. Tanto quanto posso saber, andava sozinha. Talvez tivesse marcado um encontro com algum jovem. Quem sabe? Era uma mulher muito atraente para certo tipo de homens modestos. Seu assassino não foi descoberto. A polícia interrogou vários jovens e lhes pediu para colaborar com ela nas investigações como manda a técnica, mas não pôde descobrir prova suficiente para incriminar qualquer um deles. Um negócio insatisfatório do ponto de vista da polícia. E acho que posso dizer que do meu também. A senhora e eu temos um princípio em comum. Desaprovamos o crime. A senhorita Emlyn olhou para Poirot por alguns segundos. Sua expressão não se alterou, mas Poirot teve a impressão de que estava sendo avaliado com muito cuidado. Gosto da maneira como o senhor expõe o problema, disse ela. Diante do que se lê e se ouve hoje em dia, parece que grande parte da sociedade está se acostumando, lenta mas seguramente, com o crime. Calou-se por alguns instantes. Poirot também se absteve de falar. Ela está concebendo um plano de ação, pensava ele. A senhorita Emlyn levantou-se e tocou uma campainha. Acho que o senhor deveria conversar com a senhorita Whittaker, disse ela. Tinham-se passado mais ou menos 5 minutos depois que a senhorita Emlyn deixara a sala, quando a porta se abriu e por ela entrou uma senhora que aparentava ter uns 40 anos. Tinha cabelo curto e de cor castanha avermelhada e seus passos eram miúdos, mas rápidos. Monsieur Poirot, disse ela, em que lhe posso ser útil? A senhora Emlyn parece pensar que posso servir de algum modo. Se a senhorita Emlyn pensa assim, então é quase certo que a senhora pode. Creio na palavra dela. O senhor a conhece? Encontrei-a hoje esta tarde pela primeira vez. Mas o senhor apreendeu muito rapidamente suas qualidades. Espero que a senhora me conte tudo quanto preciso saber. Elizabeth Whittaker deu um suspiro curto e rápido. Sim, o senhor tem razão. Suponho que se trate da morte de Joyce Reynolds. Não sei exatamente como foi que o senhor se meteu nisso. Por meio da polícia? Abanou a cabeça suavemente, expressando um certo descontentamento. Não, nada com a polícia. Particularmente por meio de uma amiga. A senhorita Whittaker sentou-se, puxando a cadeira um pouco para trás, de modo a poder encarar Poirot. Está bem. O que é que o senhor pretende saber? Não acho que tenha necessidade de contar à senhora. Não há necessidade de perder tempo fazendo perguntas que podem não ter nenhuma importância. Aconteceu algo naquela noite da festa que talvez fosse conveniente levar ao meu conhecimento. É isto? Sim. A senhora estava na festa? Sim, estava. Elizabeth Whittaker refletiu durante 1 ou 2 minutos. Foi uma festa excelente. Tudo correu bem. Tudo muito bem organizado. Havia 30 e tantos convidados. Isto é, inclusive as auxiliares de idades diferentes. Crianças, adolescentes, adultos e algumas empregadas domésticas. A senhora teria tomado parte nos preparativos que foram feitos, creio, na tarde ou na manhã daquele dia? Na realidade, não havia nada a fazer. A senhora Drake é uma mulher habilidosíssima para fazer todos os preparativos com um pequeno número de pessoas a ajudá-la. Os preparativos necessários eram mais de caráter doméstico. Compreendo. Mas a senhora compareceu à festa com um dos convidados? Exato. E o que aconteceu? O programa da festa já é, sem dúvida, de seu conhecimento. O senhor quer saber se há alguma coisa que eu tenha observado ou que pense ser de certa importância para contar ao senhor, não é? Não quero fazê-lo perder tempo à toa.
O senhor compreende. Estou certo de que não me fará perder tempo. Vamos, senhorita Whittaker, conte-me tudo simplesmente. Tudo corria de acordo com o programa estabelecido. O último número, na realidade, era mais próprio de uma festa de Natal do que de uma festa de Halloween. A Boca do Dragão. Um prato flamejante de passas de uva banhadas em conhaque. E a turma ao redor agarrando as passas com gritos de animação e de alegria. A sala, porém, ficou quente demais devido às chamas do prato. Saí e vim para o corredor. Foi então, enquanto estava ali, que vi a senhora Drake saindo do banheiro no patamar do primeiro andar, trazendo um grande vaso cheio de flores e folhas outonais. Ela ficou em pé no ângulo da escada, fazendo uma pequena pausa antes de descer. Estava olhando para baixo pelo vão da escada. Não era na minha direção. Olhava na direção da outra extremidade do corredor, onde havia uma porta que dava para a biblioteca. Fica exatamente do outro lado, correspondente à porta que dá para a sala de jantar. Como eu dizia, ela estava olhando assim, e fez uma pausa antes de descer as escadas. Dava a impressão de estar mudando um pouco a posição do vaso como se fosse um objeto difícil de se carregar, e pesado, como se estivesse cheio de água, creio. Mudava cuidadosamente de posição, de modo que pudesse sustentá-lo com um braço e com o outro segurar o corrimão, quando virou o ângulo levemente acentuado da escada. Ficou ali por alguns instantes olhando, ainda não para o que trazia na mão, mas para baixo no corredor, e de repente fez um movimento súbito. Um sobressalto, eis como eu descreveria. Sim, realmente alguma coisa a assustou. E assustou-se tanto que soltou o vaso que caiu, entornando a água, que se derramou nela e espatifou-se lá embaixo no corredor em pequeninos fragmentos. Compreendo, disse Poirot. Fez uma pausa de 1 ou 2 minutos observando a senhorita Whittaker. Seu olhar era perspicaz e inteligente, buscando agora a opinião dele sobre o que lhe estava contando. A seu ver, o que a teria sobressaltado? Refletindo depois, respondeu a senhorita Whittaker. Achei que ela deve ter visto alguma coisa. A senhora acha que ela deve ter visto alguma coisa, repetiu Poirot pensativo. Que coisa seria? A direção de seu olhar, como lhe disse, era para a porta da biblioteca. Parece-me possível que tivesse visto aquela porta abrir-se, ou o trinco girar, ou realmente poderia ter visto algo mais do que isso. Poderia ter visto alguém abrindo a porta e preparando-se para sair. Poderia ter visto alguém que não esperaria ver naquele momento. A senhora também estava olhando para a porta? Não. Estava olhando no sentido contrário para cima para a senhora Drake. E está certa de que ela viu algo que a sobressaltou? Absolutamente. Não mais do que isso, talvez. Uma porta abrindo-se. Uma pessoa, possivelmente uma pessoa que não esperava ver ali aparecendo. O suficiente para fazê-la soltar o pesado jarro cheio de água e deixá-lo cair. A senhora viu alguém sair daquela porta? Não, não estava olhando naquela direção. Não creio que alguém realmente tenha saído dali para o corredor. Presumivelmente, quem quer que fosse voltou para a sala. E em seguida, que fez a senhora Drake? Soltou um grito de aflição, desceu a escada e me disse: "Veja o que eu fiz agora! Que sujeira!" Chutou alguns dos pedaços de vidro espalhados pelo chão. Ajudei a varrê-los e a reuni-los num canto. Não era possível limpar o chão todo naquele momento. As crianças estavam começando a sair da sala da Boca do Dragão. Apanhei um pano de limpar copos e a enxuguei um pouco. E logo depois disso a festa terminou. A senhora Drake disse alguma coisa sobre seu susto ou fez alguma referência quanto ao que poderia tê-la assustado? Não, absolutamente não disse nada. Mas a senhora acha que ela ficou sobressaltada. É bem possível, senhor Poirot, que o senhor ache que estou fazendo um estardalhaço em torno de algo que não tem a menor importância. Não, absolutamente. Não penso nada disso, afirmou Poirot. Só estive uma vez com a senhora Drake.
acrescentou pensativo. Quando fui à sua casa com minha amiga, a senhora Oliver, para visitar, como se poderia dizer, se quisesse ser melodramático, o cenário do crime. Não me ocorreu durante o pouco tempo que tive para observar que a senhora Drake fosse uma mulher fácil de se assustar. A senhora concorda com meu ponto de vista? Certamente. Foi por isso que eu mesma, desde então fiquei intrigada. A senhora não fez nenhuma pergunta na ocasião? Não tinha razão para isso. Quando uma anfitriã tem a infelicidade de derrubar um de seus mais belos vasos de vidro e parti-lo em pedaços, é difícil para um convidado lhe dizer: "Por que você fez isso?", acusando-a assim de falta de atenção, que estou certa não é uma das características da senhora Drake. E depois disso, como a senhora disse, a festa chegou ao fim. As crianças e suas mães ou amigos foram embora, e Joyce ninguém sabia onde estava. Sabemos agora que Joyce estava dentro da biblioteca e morta. Assim, quem poderia estar para sair pela porta da biblioteca um pouco antes de terminar a festa, diremos, mas que ouvindo vozes no corredor, fechou a porta de novo e saiu mais tarde, enquanto os convidados se acotovelaram no corredor, fazendo suas despedidas, pondo seus sobretudos, etc. Quer dizer então, senhorita Whittaker, que só depois que o corpo foi encontrado, foi que a senhora teve tempo para refletir sobre o que vira? Exatamente. A senhorita Whittaker pôs-se de pé. Lamento não ter mais nada para contar-lhe, senhor Poirot. E até o que acabo de lhe narrar pode ser uma tolice. Mas observável. E tudo que é observável merece ser lembrado. A propósito, há uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Aliás, na realidade, duas. Elizabeth Whittaker sentou-se de novo. Vamos, faça a pergunta que quiser. A senhora é capaz de se lembrar exatamente da ordem em que ocorreram os diversos fatos na festa? Acho que sou. Elizabeth refletiu por alguns segundos. Começou com a competição dos cabos de vassoura. Cabos de vassoura decorados. Havia 3 ou 4 pequenos prêmios para isso. Em seguida, houve uma espécie de torneio com balões, tendo estes sido perfurados e arremessados com tapas. Uma espécie de brincadeira bruta para animar a garotada. Houve também a brincadeira do espelho. As mocinhas entravam numa saleta e seguravam um espelho em que se refletia o rosto de um menino ou de um rapaz. Como isso era feito? Oh, muito simples. A bandeira da porta tinha sido removida. Assim, vários rostos pareciam estar olhando por ali e se refletiam no espelho que a menina estava segurando. As meninas conheciam as fisionomias que se refletiam no espelho? Acho que algumas sim, outras não. Foi feita alguma caracterização. O senhor sabe, uma máscara ou peruca, suíças, barba, alguns efeitos de maquiagem. Os rapazes, na sua maioria, já eram conhecidos das garotas, embora 1 ou 2 estranhos pudessem ter sido incluídos. Enfim, havia muitas brincadeiras divertidas. Disse a senhorita Whittaker, mostrando por alguns instantes uma espécie de desprezo acadêmico por essa espécie de diversão. Em seguida, houve uma corrida de obstáculos. E depois foi a vez do bolo de farinha socado num vaso e emborcado em cima da mesa, sobre o qual se colocava uma moeda. Todos cortavam uma fatia. Quando a farinha se desmoronava, a pessoa era eliminada da competição e ficavam as outras, até a última que teria direito à moeda. Depois disso foi o baile, e logo a seguir a ceia. E por fim, para concluir, a boca do dragão. Quando foi que viu Joyce pela última vez? Não tenho ideia, respondeu Elizabeth Whittaker. Eu não a conhecia muito. Não era de minha sala. Não era uma menina muito interessante, de modo que não lhe dispensaria muita atenção. Lembro-me de tê-la visto cortando o bolo, pois era tão desajeitada que o derrubou quase todo de uma vez. Por conseguinte, estava viva, mas isso foi muito cedo. Não a viu entrar na biblioteca com alguém? Absolutamente. Eu o teria mencionado antes.
Isso, pelo menos, teria sido significativo e importante. E agora, disse Poirot, mais uma pergunta ou mais algumas. Há quanto tempo a senhora está nesta escola? Faz 6 anos no próximo outono. E ensina latim e matemática. Lembra-se de uma jovem que foi professora aqui há cerca de 2 anos chamada Janet White? Elizabeth Whittaker impertigou-se. Chegou mesmo quase a se levantar da cadeira, mas sentou-se de novo. Mas isso não tem nada a ver com o caso, tem? Poderia ter, respondeu Poirot. Mas como? De que modo? Os círculos escolásticos eram menos bem informados do que os mexericos da comunidade, pensou Poirot. Joyce protestou diante de testemunhas que viam um assassinato praticado há alguns anos. Quem sabe, talvez fosse o assassinato de Janet White, não acha? Como foi que Janet White morreu? Morreu estrangulada uma noite quando voltava da escola para casa. Sozinha? Provavelmente não. Mas não com Nora Ambrose? O que é que o senhor sabe sobre Nora Ambrose? Nada ainda, respondeu Poirot, mas gostaria de saber. Como eram elas, Janet White e Nora Ambrose? Sexualmente superdotadas? Respondeu Elizabeth Whittaker, mas de modos diferentes. Como poderia Joyce ter visto algo dessa espécie ou sabido algo a respeito? O crime ocorreu numa passagem perto do Bosque da Pedreira. Ela não teria mais do que 10 ou 11 anos. Qual delas tinha um namorado? Perguntou Poirot. Nora ou Janet? São coisas já passadas. Pecados velhos têm sombras compridas, citou Poirot. Quanto mais vivemos, mais nos damos conta dessa verdade. Onde está agora Nora Ambrose? Foi transferida desta escola para uma outra no norte da Inglaterra. É claro que ela ficou muito chocada. Eram grandes amigas. A polícia nunca solucionou o caso? A senhorita Whittaker abanou a cabeça, levantou-se e olhou o relógio. Preciso ir. Muito agradecido pelo que me contou.